Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Dia de Mente Saudável. Eu sou Luiz Augusto Malta, médico pela UFMG, psiquiatra pelo Hospital das Clínicas da UFMG. Esse é o canal Mente Saudável. Se estiver gostando do conteúdo, não deixe de fazer sua inscrição, não deixe de visitar nosso produto, cujo link está aí na descrição, lá no Hotmart, o Método Mente Saudável. Compartilhe, curta, faça movimentar o nosso canal no YouTube. Esse é o estímulo que a gente precisa para continuar produzindo conteúdo para vocês. Então vamos falar hoje sobre soft skills, né? Um assunto que está muito em moda, né? Muito em evidência aí desde o início da pandemia, né? Pessoas com mais flexibilidade, com personalidade menos rígida, com mais multitarefas, né? Mais capacidade de adaptação, se saíram melhor nesses dias de quarentena, nesses dias de pandemia, do que pessoas, às vezes, tecnicamente muito boas, mas sem recursos variados, né? Muito boas apenas nas tarefas que elas se propõem. Isso não é uma regra absoluta, evidentemente, né? Mas a gente presume, né? A gente observa pela experiência e pela vivência que quem tem soft skills mais bem desenvolvidas tendeu a se sair melhor e a sair mais rápido da crise gerada pela quarentena, que foi gerada pela pandemia, né? Então vamos falar um pouco sobre, a gente já tem algum vídeo aí para trás sobre soft skills, né? Como desenvolver soft skills, os caminhos para desenvolver soft skills. Eu falo muito, principalmente para a gente ter uma turma de amigos fora do nosso ambiente de trabalho, né? Quem assistiu esse vídeo vai lembrar. Tá aí, só procurar aí na lista de vídeos. Vamos falar hoje sobre o principal desafio para você desenvolver soft skills, né? Seu principal adversário, a principal armadilha, né? Que é um mecanismo psicodinâmico que os psicanalistas chamam de projeção. Projeção é um fenômeno muito poderoso do nosso psiquismo, né? Que a gente projeta os nossos fantasmas, os nossos medos, as nossas inseguranças no externo, né? No ambiente externo. A gente brinca, né? Que o principal forma de projeção que a gente tem é quando a pessoa chega numa festa, né? Ela está se sentindo gorda, ou ela está se sentindo velha, ou ela está se sentindo, está com a autoestima baixa, né? Ela começa a falar que os outros estão envelhecidos, que os outros engordaram, né? Que o vestido da outra não está bonito, que o terno do outro é brega, que não sei o que e tal. Na verdade, a pessoa está falando dela mesmo, né? Esse é um fenômeno conhecido desde tempos bíblicos, né? Se Pedro está falando de Paulo, Pedro fala mais de Pedro do que de Paulo, né? Quem nunca ouviu isso, né? Então, é um problema, né? Um problema que a gente tem que estar atento. A gente tem que desenvolver o nosso insight, né? A nossa capacidade de parar, pensar e observar a gente como se a gente fosse uma terceira pessoa, né? Por que eu estou falando isso? Né? Por que eu estou fazendo essa crítica? Por que eu estou falando mal daquela pessoa? Por que eu estou sendo grosseiro com essa pessoa? Muitas vezes pode estar envolvido aí um mecanismo de projeção. Você está projetando naquela pessoa um problema que é seu, né? Então, se você se condena por ser uma pessoa desorganizada, né? Você vai tender a criticar mais a desorganização dos outros, né? Se você é uma pessoa calva, né? Careca, né? Você vai tender a criticar mais a calvície dos outros, né? E assim por diante. Você está projetando a sua insegurança ali. E isso é ruim para soft skills, né? Ninguém quer ser criticado, ninguém quer uma pessoa que fala mal dos outros, né? Que fala pelas costas, que cria problema, né? Soft skills é o contrário, é a lubrificação da máquina de relacionamentos que a gente tem, né? Seja por uma habilidade não técnica, seja por uma habilidade social, por um jogo de cintura, por um sorriso, por uma atitude, né? Por uma coisa não mensurável, né? É a maneira que a gente desenvolve melhor isso que a gente está chamando de soft skills, né? E o maior desafio é você criar problema, né? Criar problema onde não existe, né? Esse é o maior problema da maioria das vezes que a gente exerce esse mecanismo de projeção. A gente cria problema, não tem problema. A gente só precisa colocar nossos fantasmas para fora, projetar nossos fantasmas nos outros
e isso nos prejudica enormemente, né? Muitas promoções no trabalho não ocorrem por causa disso, muitas oportunidades de negócio se frustram por causa disso, né? E isso acontece demais. Só para a gente ter uma noção, né? Eu tenho alguns casos no consultório aqui de negócios que, né, pacientes com negócios que já estavam engatilhados, tá, na última hora a coisa deu para trás, né? Às vezes por causa de uma fala infeliz, às vezes por causa de um e-mail mal dirigido, mal redigido, uma coisa mais agressiva e tudo, um negócio que seria bom para as duas partes e tudo, não é fechado por causa desses fantasminhas que ficam rondando aí. Então, se você tem nos seus planos profissionais, pessoais e sociais, né, de desenvolver soft skills para se lapidar, né, para se refinar na esfera do trabalho, na esfera social ou no seu relacionamento, fique muito atento para esse mecanismo de projeção. Isso é um fenômeno muito poderoso, ninguém está livre dele, né, mas uma boa psicoterapia pode te ajudar bastante. Combinado? Então a gente continua por aqui, uma vez por semana, normalmente às quintas ou às sextas, né? Se estiver gostando do conteúdo, não deixe de fazer sua inscrição, compartilhar, visitar nosso produto no Hotmart, essas coisas todas que vocês já sabem. Muito obrigado a todos e até a próxima!